Salve surfista, aqui é Diego e você sabe o que tem que fazer para sair do mar sempre de cabeça feita, com aquela sensação de satisfação? Caso não, esse vídeo eu vou explicar o que eu faço e o que você pode fazer também para sair sempre amarradão da água. Esse é o projeto Mestres das Previsões e nesse projeto você aprende como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. Com esse conhecimento você escolhe com clareza onde e quando ir surfar na próxima sessão de surf, no próximo swell. Seja você querendo evoluir o seu nível ou seja você apenas querendo se divertir, apenas querendo surfar. Me apresentando melhor, eu sou Diego Bittencourt, sou oceanógrafo, sou surfista e eu sou o criador do projeto Mestres das Previsões. Nesse vídeo você vai aprender o que eu faço e o que você pode fazer também para sair da água sempre amarradão, independente da condição de onda que tiver. Para sair do mar com aquela sensação de satisfação, de que a sessão realmente valeu a pena, ela foi irada e que te deixou com aquela ótima sensação de satisfação. Já te convido para dar uma curtida nesse vídeo, já segue, se inscreve no canal, segue o perfil, ativa o sininho, já faz todo aquele procedimento para você ser lembrado sempre que um novo vídeo é lançado. Eu quero te mostrar aqui nesse vídeo o que eu entendi que provoca aquela sensação de satisfação de uma sessão de surf, o que faz uma sessão te fazer sair amarradão, de cabeça super feita. O que eu fiz basicamente foi analisar, no meu caso, o que me deixa amarradão quando eu saio da água, assim, pô, naquele clima de satisfação extrema, o que aconteceu para mim sair desse jeito, e quando eu olho para as pessoas ao meu redor também, o que elas fazem para sair desse jeito. Então eu consegui compilar aqui algumas coisas bem interessantes que pode também te fazer alcançar isso que é, sair da água cada vez mais satisfeito, cada vez mais amarradão. E aí, independente de condição de mar, se está clássico, se não está, existe uma fórmula secreta que eu vou apresentar para você nesse vídeo. O mais louco é que eu entendi que isso não tem a ver com você só pegar uma condição de mar épica, clássica. Muito pelo contrário, até mesmo com uma condição de mar nem tão boa, você consegue sair amarradaço na onda. E também entendi que esse vídeo não é sobre te ensinar a pegar tubo e dar um aéreo na junção depois de sair do tubo, o famoso tubo aéreo. Não é sobre pegar a condição mais clássica possível e nem sobre fazer aquela manobra perfeita da vida. Esse vídeo é sobre outras coisas, é a fórmula secreta que eu estou chamando aqui para você também sair mais amarradão da água. Sair amarradão da água, de cabeça feita, é a certeza de que você fez a escolha certa em ser um surfista, de priorizar uma sessão de surf no meio da correria do dia a dia, porque o surf realmente é um esporte desafiador. A gente tem pouco tempo na água, na onda, a gente depende de uma combinação de vários elementos da natureza, imprevisíveis, aleatórios, então a gente depende de muita combinação, é pouco tempo na onda, é um esporte realmente desafiador e tem que valer realmente a pena as nossas quedas do ponto de vista da satisfação, para que a gente tenha a energia, o gás de continuar investindo dinheiro no esporte, de continuar indo para a praia, priorizando, fazendo surf trip, de continuar buscando a onda, de continuar buscando a felicidade através do esporte. Por essa razão que eu vejo esse tema, sair amarradão da água com um grande interesse, e vejo que é uma grande oportunidade de você também absorver aqui essa fórmula que eu vou apresentar para que você também consiga sair muito mais amarradão da água. Eu tenho vários alunos se desenvolvendo nos meus cursos sobre como o surfista pode se tornar um mestre na arte de prever o surf. E eu consegui notar também esse padrão, não só do que eu faço, mas também eu consegui notar o padrão destes meus alunos, de alguns amigos. Então existe uma fórmula realmente que pode te levar a essa satisfação. E isso é algo comum, é engraçado que tem certos pontos que se encaixam e que não é simplesmente basta estar na água para mim sair amarradão. Não é bem por aí o caminho. Quem também pega onda talvez deve estar se identificando com essa fala. Não basta só remar e pegar onda no auge da nossa felicidade para sair realmente amarradão. Não é só isso que basta, não. Tem certos dias que as coisas não se encaixam e tem aqueles dias que a gente sai de cabeça super feita. Eu acredito que tem essa diferença entre dias. Também acredito que qualquer contato com a natureza é bem-vindo, mas eu acredito que tem aqueles dias que são super especiais. É sobre esse dia que a gente vai começar a falar nesse vídeo. Adianto para você que
para atingir esse auge da satisfação, não basta ter a melhor prancha do mundo, assinada pelo Medina, e achar que é a garantia de que o cara vai sair amarradão, de cabeça super feita. Isso é uma parte até dessa fórmula secreta, mas só isso não basta. E por outro lado, não é sobre estar todo dia na praia, todo dia na água. Tem esse mito de que, pra gente sair amarradão, a gente tem que estar todo dia na água, todo dia na praia, independente do que esteja acontecendo. Também não é o que eu acredito. Então são duas formas que eu não considero as mais válidas de você querer buscar mais prazer, satisfação, sair amarradão da água, achar que ter a melhor prancha do mundo e estar todo dia na praia, basta. Não é por aí o caminho. Eu vou falar aqui de 5 temas que compõem essa fórmula secreta que eu elaborei de acordo com a minha visão sobre esse assunto, e eu vou compartilhar contigo uma a uma e vou explicar a minha visão também sobre cada um destes ingredientes. O primeiro ingrediente dessa fórmula secreta é o meu tema principal aqui nas redes sociais, que é previsão de ondas e condições ideais para quebrar altas ondas nas praias. Todos sabemos aí que as praias elas dependem de uma combinação de maré, vento, onda, corrente, uma série de fatores da natureza para proporcionar aí altas ondas. E quando eu trago esse ingrediente, obviamente que eu estou buscando encontrar um mar clássico, um mar épico, aquela condição que vai ser memorável, mas mais do que encontrar a condição, é a gente alinhar a expectativa. Para a gente sair amarradão da água, como eu comentei mais cedo, não é só uma questão de pegar um mar clássico, mas sim de estar devidamente com a sua expectativa alinhada com o que vai acontecer, com o que pode acontecer de onda para aquele dia. A gente vai sempre buscar o clássico tem o poder de elevar a nossa satisfação, o nosso grau de cabeça feita ao extremo, mas mais do que isso, o cara está devidamente alinhado, isso é um ponto chave. Quando você conhece sobre as principais condições da natureza para proporcionar altas ondas para uma praia ou para proporcionar ondas ruins, por exemplo, e a gente está na previsão de ondas acompanhando, lendo os gráficos, entendendo que, para aquela semana que eu vou pegar onda, para aquele final de semana, vai estar muito bom ou não vai estar muito bom. Então, quando a gente tem essa noção, a gente não cria falsas expectativas e, consequentemente, a gente não passa por frustração. Então, conhecer sobre condições ideais para proporcionar ondas para uma praia e conhecer sobre site de previsão de ondas, saber ler o que ele está dizendo para entender se vai rolar altas ondas ou não. Com esse conhecimento, você consegue aí ajustar a sua expectativa e aí, independente da condição, você se alinha, se prepara e vai para o surf pensando já, esse dia vai estar clássico, então eu vou chegar com tal mentalidade, com tal postura, ou esse dia não vai estar bom, eu sei que o mar vai estar ruim, um vento maral, onda mexida, mas eu já vou preparado para aquilo que aquela condição de onda pode me proporcionar. Talvez umas manobras, talvez só uma remada mesmo, como comentamos mais cedo. A pior coisa que tem é tu imaginar, eu vou pegar o clássico e aí chegar lá o mar tá ruim. Aí a frustração vem e dificilmente o cara sai de cabeça feita da água. Então, primeiro ingrediente dessa fórmula secreta é tu conhecer sobre as condições ideais para as praias que tu surfa, conhecer sobre leitura de previsão de ondas, para te poder alinhar aí o teu nível de expectativa e chegar na água e não se frustrar. E dentro desse ingrediente a gente pode falar até do tipo de onda. A gente já sabe que as praias mais planas, com areia mais fina, vão proporcionar ondas mais cheias e longas. Já aquelas praias com areia mais grossa, perfil mais inclinado, vão proporcionar ondas mais buraco, mais rápidas. Então, até mesmo na escolha de para onde ir, para qual praia, com determinadas condições, esse tipo de conhecimento também vai te ajudar a você não ter falsas expectativas. Então aqui a gente está falando de saber, e para onde, para qual praia a gente vai surfar, quando, se vamos, se não vamos, e quando nós formos para tal praia, em tal dia, a gente está com a nossa
expectativa devidamente alinhada, e assim a gente consegue aumentar e muito a chance de sair amarradão da água. Obviamente que quando a gente cria uma expectativa e ela é superada quando a gente chega no mar, aí não tem para ninguém. Aí o nível de satisfação ele vai lá em cima. Ser surpreendido positivamente é sempre muito bom. Então é bem melhor o cara ser surpreendido positivamente do que negativamente, né? Muito melhor tu chegar com uma expectativa moderada, chegar lá, pô, tá um mar clássico e tu ficar super amarradão com essa quebra de expectativa pro lado positivo. É muito melhor do que tu sair pensando, caramba, vai estar um clássico, vai estar tubular, vai estar irado, e aí chegar lá na praia, tá aquele mar meio xoxo, meio lento, meio fraco. Então você superar as expectativas por positivo é sempre muito melhor. É sempre melhor o cara regular a régua um pouco mais para baixo do que chegar sempre com aquela ânsia, com aquela expectativa alta, né, e possivelmente ser frustrado. Isso é o primeiro ingrediente para você poder sair da água cada vez mais amarradão. Conhecer sobre condições de praia, condições de ondas, previsão de ondas, focado em alinhar as tuas expectativas. Isso também vai ajudar no segundo ingrediente da nossa equação, que é equipamento adequado para aquela condição. Conhecer sobre as condições vão te dar bases para você poder escolher até mesmo qual equipamento você vai surfar. A gente fala muito sobre onde e quando surfar, mas também a gente pode incluir um terceiro elemento, falando aqui de onde, quando e com qual equipamento eu vou surfar. Por essa razão, equipamento adequado é imprescindível para a gente sair amarradão. Nosso equipamento tem que estar devidamente alinhado com a condição de mar que a gente for pegar. Um mar com alto nível de energia, imagina, pode estar rolando um clássico da vida, mas um mar energético, volumoso, e você com uma pranchinha fina, com uma pranchinha errada, pequena, pouca flutuabilidade. O que vai acontecer? Você vai ficar remando, além de gastar muita energia, perder muita força somente para se manter aí flutuando e remando. Além disso, você não vai conseguir entrar nas ondas e, consequentemente, a frustração vai vir. As melhores ondas do dia você vai ver passar e você não vai conseguir pegar essas melhores ondas do dia. Então, um equipamento devidamente alinhado vai fazer com que você consiga, né, sair da água muito mais amarradão. Por outro lado, você ir para a praia com uma prancha larga, com uma flutuação elevada, grande, num dia que o mar está pequeno, pedindo uma pranchinha maroleira, também você vai estar totalmente desalinhado daquilo que o mar pode te proporcionar. Consequentemente, as chances de você sair super amarradão da água já começam a reduzir. Trago aqui um exemplo bem claro, bem prático, bem real, né? Que é, por exemplo, você vê no site de previsão de ondas que vai ter umas vagas, ondas de curto período, com um tamanho razoável, né? Vamos dizer assim, mas com ondas de curto período, e a característica principal é aqueles múltiplos picos de ondas mais curtas, e você chegar com um longboard, em que você consegue dropar e andar talvez 10, 15, 20 metros na parede da onda e a onda acaba. A chance de você sair super amarradão da água vão ser menores do que se você às vezes tiver com uma pranchinha diferente, que você consiga fazer umas duas curvas nesses 10 a 15 metros aí de parede. Só um exemplo de como que olhar para um site de previsão de ondas, imaginar como as ondas estarão, pode te dar uma boa base para você até mesmo escolher um bom equipamento. E quando você está com um bom equipamento, a chance de você sair de cabeça feita da água, ela vai ser elevada num nível superior ao que estaria se você estiver com uma prancha errada num dia certo. Esse é um tema, obviamente, que é aplicável para quem tem mais de uma prancha no seu quiver. Nem todo mundo consegue ter várias pranchas. As pranchas, elas não são tão baratas assim para a gente ter múltiplas pranchas, mas saiba que esse é um bom caminho, você ter pranchas específicas para cada condição. Por exemplo, para uma condição de onda menor, mais cheia, e uma prancha com uma condição de onda mais volumosa, com mais energia. É bom você começar a pensar em ter diferentes pranchas no seu tempo, obviamente que na sua condição, mas para quem tem apenas uma prancha, essa dica ela pode não servir tanto, mas para quem tem mais de uma prancha e pode fazer escolhas, essa dica ela é crucial e ela é
imprescindível para você sair cada vez mais amarradão da água. O terceiro ingrediente dessa nossa equação secreta é um nível de desafio ideal. Já vou te explicar. O surf ele pode ter duas características. Nós desejamos duas coisas do surf, né? Ou evoluir de alguma forma, seja quebrar medo, evoluir o nível do surf, ou só se divertir. Dá para nós separar aí em dois grandes grupos a nossa intenção quando a gente vai pegar onda. Em cada uma dessas duas características de surf, a gente vai se colocar aí numa situação de mar que vai nos exigir da nossa capacidade, da nossa emoção, da nossa força, vai nos exigir um certo grau de atividade para poder, no mínimo, se divertir ou evoluir para aquela condição de mar. E essa equação, quando eu falo de nível de desafio ideal, é quando você está numa situação, numa condição, num ambiente em que o mar te proporciona diversão ou uma evolução de um ponto que você consegue superar o desafio. Você não tem que, por exemplo, pensando numa escada que são vários degraus, você não tem que subir 3 degraus numa passada só. Você vai um a um. Consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui? Como exemplo, para um surfista numa fase mais iniciante, que está começando a quebrar os seus medos, se ele chegar numa condição de mar grotesca, se ele conseguir entrar numa condição de mar grotesca, isso significa 3 a 4 passos acima dessa escada que vai acontecer. Ele vai sofrer um baque, um impacto gigantesco, e a frustração ela acaba vindo, né, pelo menos grande parte das pessoas que eu já vi passar por essa situação, incluindo eu mesmo no início do surf, acaba vindo uma sensação de derrota, de impotência, que acaba frustrando pra caramba o surfista. Já se ele está nessa busca por quebrar os seus medos e você coloca uma condição assim que já puxa os limites dessa pessoa, mas que não chega a alongar para o nível que ele não consiga superar, mas você puxa no limite, uma onda um pouco maior, mais intensa do que ele pegou da última vez, por exemplo. Então isso é que eu chamo de ter um nível de desafio ideal para a condição de surf do cara. Existe um nível de desafio, e aí isso é independente da condição, do nível de surf da pessoa, se é iniciante, intermediário ou avançado. Tem um nível de desafio que vai puxar ele para poder quebrar suas barreiras, os seus limites e ser melhor do que ele era até então. Mas esse nível, se ele for muito maior, acaba frustrando o cara e o cara não sai amarradão da água. Isso foi uma observação que eu fiz sobre a minha experiência com surf e vendo também outras pessoas. Esse nível de desafio ele tem que estar devidamente alinhado. Na verdade, todos nós precisamos de desafios. São os desafios que nos movem. É essa mentalidade de crescimento, de você querer amanhã ser melhor do que você foi hoje, está sendo hoje. Então é o desafio que nos move, mas a gente não pode querer encarar um desafio muito maior do que a nossa capacidade hoje nos proporciona. Por essa razão que eu boto nessa equação você encarar níveis de desafio que estão em suas mãos, para que você possa superar com as armas que você tem hoje. E o mais doido é que essa questão da quebra dos bloqueios, de encarar os desafios, grande parte do trabalho é feito fora da água. Na água, quando você vai surfar, ali a gente está naquela condição final, a gente está no campo de batalha, mas é nos bastidores que o preparo é feito. É nos bastidores que a gente está fazendo o preparo físico, é nos bastidores que a gente está fazendo um treino de apneia, um treino de gestão de emoções, aí conseguir ficar tranquilo, um treino de yoga, um treino aí de meditação para que você consiga se manter calmo frente a uma situação de perigo, um treino de força para você remar, ter corpo para poder aguentar o tranco, ter técnica para poder deslizar pelas ondas e pegar altas ondas. Então é fora da água que a gente se prepara, é fora da água que o trabalho é feito para quando a gente chegar na água a gente conseguir encarar esse desafio que a gente deve sim encarar, deve se colocar em situações que nos puxem para ser melhor, mas entenda que o trabalho é feito aqui fora da água, e uma vez um trabalho bem feito a gente se joga no desafio. Lembrando, tentar não colocar um desafio muito maior do que a tua capacidade, e é aqui que as coisas acontecem. Por essa razão que eu vejo como um ingrediente dentro dessa nossa fórmula secreta, você se colocar em desafios que a tua atual capacidade te proporciona enfrentar.
Se você se colocar numa situação, um desafio muito maior do que a tua capacidade, o que vai acontecer? Você pode aí se bloquear, pode pegar um trauma, pode pegar uma frustração. Depende muito de como você vai encarar. Eu lembro das minhas histórias aqui. Teve um tempo atrás, há 2 anos atrás, quando eu estava viajando, estava fora do Brasil a trabalho, 15 dias, estava já um tempo sem pegar onda, quase um mês, 20 dias a um mês. E quando eu cheguei aqui em casa, estava uma condição de mar simplesmente gigantesca, grotesca, assim, nos seus talvez 8 a 10 pés, pensando aqui para a nossa realidade do Brasil. Mar aberto, aquelas ondas lá atrás, 150 metros, 200 metros da areia. Eu lembro que eu peguei a minha prancha, fui para a água, não sabia mais ou menos como estava, cheguei no final do dia, só queria dar uma remada, surfar, imaginei que o mar ia estar desafiador, mas não imaginei que ia estar daquele jeito como estava, e simplesmente ninguém na água. Então ali foi um dia em que eu me senti, que estava um desafio além da minha capacidade para aquele momento. Mas eu, por alguma razão, consegui me controlar, fazer uma boa gestão. E naquela ocasião específica, eu senti que era um desafio ousado, embora eu estivesse preparado, era um desafio ousado. E para mim, só de ter entrado lá no mar, ter visto as ondas, ter pego uma onda e saído do mar, para mim já foi um grande passo. Eu saí amarradão. Então foi um super desafio que eu me coloquei naquela época. Mas eu lembro que eu estava preparado, por mais que eu estivesse fora do RIP por 20 dias, eu estava fora do surf por 20 dias a 30 dias, mas por eu fazer um preparo físico sempre fora da água, eu me coloquei num desafio que quando eu olhei de fora, eu achei que era muito maior do que a minha capacidade, mas eu consegui me trabalhar, me lembrar um pouco de tudo que eu estava fazendo fora da água, então eu consegui equalizar e pensar, caramba, é um desafio, eu vou dar um passo largo aqui, mas ainda tá possível. E nesse dia, só de entrar na água, só de conseguir varar a arrebentação, levar na cabeça, sobreviver, sair da água, esse dia eu saí amarradão só de ter pego uma onda e ter entrado no mar. Então, nem sempre é sobre ter uma alta performance. Quando tu te coloca num nível de desafio que te puxa para um nível superior e você de alguma forma supera, nesse dia eu só queria entrar, pegar uma onda e sair, foi o que eu fiz, sozinho, naquela situação de final de tarde, de inverno. Então só isso já acabou me fazendo eu sair da água super amarradão. Eu não precisei de 10, 15 ondas, eu não precisei pegar um tubo, dar manobra, eu não precisei fazer nada disso. Eu só precisei ir lá, ver um desafio, ver que aquilo era um desafio ousado para mim, encarar ele e superar esse desafio, que é o terceiro ingrediente dessa nossa fórmula secreta para a gente sair mais amarradão da água. E aí a gente chega no quarto ingrediente, que é uma boa performance. Boa performance significa você executar de uma forma bem feita aquilo que você sabe fazer. Basicamente é isso. Nessa minha história aí desse mar, simplesmente dropar uma onda grande, fazer uma linha sozinho na água, para mim já foi uma alta performance. E isso é fato, não tem como a gente sair da água amarradão, de cabeça feita, super satisfeito, se a nossa performance não foi bom. A gente pode estar com a prancha boa, ter encontrado uma condição interessante ou clássica, a gente ter feito nosso alinhamento de expectativas, um desafio para nós ali palpável. Se a gente não desempenha, não tem uma boa performance, a gente não sai da água amarradão, isso é fato. Aqueles dias que eu saí amarradão da água, que você saiu amarradão da água, eles tiveram isso em comum. A gente conseguiu desempenhar ali, ter uma boa performance. Se você pega altas ondas, faz altas manobras, então você conseguiu dar um cavadão, batidão na junção, conseguiu pegar os tubos. Ou se você está mais naquela fase iniciante, você simplesmente conseguiu dropar, andar bem na parede, conseguiu flexionar o joelho, esticar, conseguiu fazer aquela simulação de embalar numa parede. Então, simplesmente fazer bem feito aquilo que está no seu nível, que está no nosso nível, isso é boa performance, isso é alta performance. Uma prancha boa, com uma onda boa, vai te ajudar muito nesse tópico, isso é fato, mas não é só disso que a gente trata aqui nesse ingrediente da nossa fórmula secreta. Uma outra coisa que te ajuda muito a ter boa performance é estar na conexão com o mar, é estar conectado. É tu estar na água e tu estar em sintonia, tu
está bem posicionado, tu está entendendo aonde é que as ondas estão entrando. E aí, obviamente que saber ler o mar, saber entender tempo entre séries, posicionamento de bancada, onde está a corrente de retorno, tudo isso, né, conhecer essa oceanografia básica aplicada ao surf vai te dar essas bases de leitura de mar. Isso vai te ajudar bastante aí em você ter boa performance, em você ter conexão. Você está na água e está conectado, está inteirado do que está acontecendo. Você não está disperso, não está com a mente longe, não está pensando em mil e outras coisas a não ser aquilo que você está fazendo. Tudo isso ajuda aí muito a você ter uma boa performance e, consequentemente, a fazer muito mais a cabeça em qualquer sessão de surf que você for surfar. Eu acredito que esse seja um dos maiores desafios para o surfista, não só para o surfista, eu acho que para qualquer pessoa, você conseguir se desligar de tudo que não interessa para aquele momento e focar naquela atividade, talvez seja um dos maiores desafios do ser humano, e quem consegue fazer isso, consegue ter boa performance, ter uma alta performance aí na sua atividade. Um esforço tem que ser feito, tem que ter, como eu comentei anteriormente, tem que ter treinamento fora da água, tem que ter um esforço proativo da pessoa de querer desempenhar uma boa performance, de querer ficar concentrado. Tem que vir de dentro da pessoa essa vontade, ela tem que buscar isso. Agora, se me perguntar de forma resumida o que uma boa performance no surf, do que é feita essa boa performance, o que é preciso ter, eu posso elencar algumas coisas aqui. Primeiro, uma mente sã, movimentos sob domínio, compreensão e leitura correta de mar, saber ler o mar, saber ler os oceanos, como eu comentei, posicionamento de bancada, corrente de retorno, faz parte também de uma boa performance. Um corpo sadio, tu ter disposição física, aptidão na remada, postura, respiração, tu conseguir desempenhar bons movimentos, passa por ter um corpo sadio. E quinto, ter um bom equipamento, ter um equipamento minimamente aceitável para aquela condição de onda. Esses 5 elementos fazem parte desse nosso quarto ingrediente, a boa performance no nível do surf. Tudo isso focado em fazer você ter mais chances de sair cada vez mais amarradão da água. E para fechar o nosso quinto ingrediente da nossa fórmula secreta para sair super amarradão da água, ele tem a ver não só com você sair amarradão da água, de cabeça feita, satisfeito, como também com você manter essa satisfação por um longo período de tempo. Isso tem a ver com você conseguir não só sair de cabeça feita, como se manter de cabeça feita e espalhar essa boa energia que o surf nos traz por tudo e para todos os lugares. Esse quinto elemento, eu chamei aqui de compromissos resolvidos. Uma forma simples de falar algo que eu acho muito importante e é complexo aí para nós. Tem a ver com você resolver, estar com a sua vida resolvida fora da água para poder se entregar bem na água e quando sair ninguém vir buzinar em você ou você não lembrar que tinha vários compromissos importantes e não cumpriu. Você aí ter deixado alguém para trás, por exemplo, alguém importante para você, filho, marido, esposa, ter deixado eles para trás para pegar onda, porque se você sai amarradão da água e logo lembra que não pegou o seu filho no colégio ou que não fez algum outro compromisso importante com um ente querido seu, a frustração ela vem logo depois, o peso na consciência, o nível de cobrança, tudo isso vem e aquela satisfação do surf, ela é dissipada, ela é eliminada, porque você vacilou, você não resolveu a sua vida fora da água para poder se entregar bem ali durante o surf. E aqui a gente entende que não basta só sair amarradão da água, então tem essa importância também de você sair amarradão e se manter amarradão. E isso você consegue fazer quando você consegue estar com a sua vida resolvida fora da água. Há quem diga que tudo vale a pena pelo surf, largar tudo e todos, deixar incêndio pegar onde quer que seja. Tem gente que não se importa com isso e acha que está tranquilo. Eu tenho outra visão, pensando aí na saúde emocional do surfista, em se manter amarradão, viver em paz. Eu acho que pode ser um equívoco ter esse tipo de pensamento, não querer cuidar da sua vida fora da água, jogar tudo pro alto e cair pro surf sem pensar nas consequências. Obviamente que a vida não vai estar 100% resolvida, tudo em harmonia, fluindo bem, mas pelo menos
minimamente resolvido, sem você, né, criar conflito com pessoas, deixar incêndio pegando no trabalho, jogar tudo pro alto para ir pegar onda, você vai acabar surfando, a sua mente vai estar de alguma forma pensando nos compromissos, então consequentemente vai ser mais difícil para você ter boa performance. Se você está num nível de desafio ali elevado, vai ser difícil para você superar os seus desafios, e depois que você sai da água a cobrança pode vir. Por essa razão que um desses ingredientes da nossa fórmula secreta, na minha visão, é você conseguir estar com a sua vida bem equilibrada e bem resolvida também fora da água, para que você consiga se entregar a hora que estiver surfando, desempenhar uma alta performance e aí conseguir sair amarradão da água, ter mais chances pelo menos de sair amarradão da água. E assim nós fechamos os 5 tópicos que eu queria falar com você, para você sair cada vez mais amarradão da água. Aí, o que tu achou? Concorda com o que eu comentei aqui? Como um pequeno passo para te já implantar agora, eu te aconselho a fazer uma reflexão, a pensar um pouco no que eu expus aqui no vídeo e avalia se aquelas sessões de surf que tu saiu amarradão, se esses ingredientes não estiveram presentes. E veja se tem algum desses que você tem que trabalhar um pouco melhor, né? Eu diria que eu joguei uma luz sobre 5 pontos importantes para todo surfista cuidar e se importar para sair cada vez mais amarradão e satisfeito da água. Então faça uma análise aí se você está também cuidando desses pontos, se tem algum que te incomoda um pouco mais, que te coloca aí um pouco mais numa situação ruim. Então dá uma avaliada, vê se tem algum deles que você tem que cuidar melhor, vê se tem algum outro que eu não expus aqui, que você considera importante. Caso sim, manda aqui numa mensagem o que você também acha importante dentro desse ponto de vista, que eu vou ficar amarradão e incluir nessa fórmula secreta, e assim a gente vai crescendo essa fórmula e um dia chegaremos na equação ideal para o surfista sair cada vez mais satisfeito e mais amarradão da água. E assim a gente fecha esse vídeo que teve como objetivo te explicar como você pode fazer para sair cada vez mais amarradão da água, independente da condição de mar, independente do teu nível de surf. Se aprofunda neles, bota eles em prática, que eu tenho certeza que você vai conseguir sair muito mais satisfeito. Lembro que esse é o canal, é o projeto Mestres das Previsões, o projeto feito para que você se torne um mestre na arte de prever onde e quando surfar. Quando você se torna um mestre nessa arte, você consegue aí encontrar as ondas ideais no dia ideal para você evoluir seu nível de surf cada vez mais, ou apenas se divertir, se satisfazer muito mais no surf. Aproveito para te convidar mais uma vez para curtir esse vídeo, se ainda não curtiu, comentar, dar sua opinião, se inscrever no canal e passar a seguir a gente aí, que sempre está saindo vídeo irado, conteúdo valioso de qualidade voltado para você surfista se tornar cada vez mais um mestre na arte de prever onde e quando surfar. Obrigado pela sua audiência, por ficar comigo até aqui. Te vejo na próxima. Aloha!